Boa noite. Todos sejam bem-vindos aqui à sexta e, aliás, penúltima edição dos nossos debates legislativos do Juntos Somos Mais Rio. No final, semana que vem, terão sido mais de 30 candidatos que falaram para o grupo, entre candidatos a governador, candidatos a senador, deputado federal e estadual. E eu acho que a gente terá prestado o serviço que nos propusemos a prestar, que é dar maior clareza para as propostas de candidatos qualificados, não foram quaisquer candidatos convidados para esses debates, e eu acho que é um bom serviço conhecer a possibilidade desses candidatos de efetivamente ajudar o propósito no nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de mais ou menos 220 participantes. Tem empresário, funcionário público, professor, empreendedor, tem de tudo, de todas as colorações políticas, inclusive. E nós aqui não estamos muito interessados em coloração política. A gente está interessado menos no debate ideológico e mais nas propostas objetivas que os candidatos têm para fazer o nosso Rio de Janeiro voltar a ser um lugar para viver, para trabalhar, para empreender e para visitar. Esse é o nosso mote. E tudo que a gente fizer aqui é visando preencher as lacunas que nós temos hoje nesses quesitos e evitar que a nossa cidade/estado continuem na decadência declarada em que se encontram. Então, eu acho que a gente pode começar pedindo a cada um dos candidatos que faça uma breve exposição, da ordem de 15 minutos no máximo, não é controlado no segundo, como eu disse, das suas bios, dos seus currículos e do seu projeto principal de mandato. Ou seja, qual é a causa que vocês se emocionam, acham que terão deixado um grande legado se conseguirem entregar o que propõem. E após essa fala de mais ou menos 15 minutos, nós vamos encaminhar perguntas, que já são perguntas pré-selecionadas do grupo, e também eventuais perguntas que venham da nossa audiência aí, da plateia virtual. Tá bom assim? Vamos começar com a Antônia. Será que você poderia, então, nos brindar com seus 15 minutos? Obrigada, Márcio. Poxa, eu na escola sempre me dava mal com essa ordem alfabética, né? As pessoas intuitivamente querem começar com a letra A, mas vamos lá. Brincadeiras à parte, é uma honra estar aqui com o Fernando Erian. Né? Todo mundo que passa por uma candidatura sabe o moedor de carne que é esse desafio eleitoral, captar a atenção das pessoas num debate tão polarizado, num momento enfim, de muita falta de preocupação assim com a responsabilidade que é o voto. Enfim, estou passando pela minha segunda eleição, vamos lá, começando a minha apresentação. Meu nome é Antônia, tenho 44 anos, sou carioca, nasci, cresci, tenho uma história de amor muito grande pelo Rio, que ainda na faculdade eu empreendi montando um projeto editorial. Depois eu fui fazer uma coluna no Jornal do Brasil por 8 anos, onde eu tive a inspiração para lançar um guia chamado Agenda Carioca, em 2006. Esse guia já completou 16 anos, e desde então o meu trabalho tem sido direcionado para valorizar a cidade, conectar lugares, programas, pessoas, mostrar as coisas boas que acontecem no Rio de Janeiro e dar uma visibilidade do Rio para dentro e para fora do município. Fui embaixadora da marca RJ por alguns anos, que era uma iniciativa do governo do estado de ressaltar o orgulho, o pertencimento do fluminense, e correspondente de várias publicações. Vida confortável, tocando os meus projetos. Jornalista tem que ter vários empregos, né? Porque vai somando um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Eu editava algumas publicações, até que um acidente na rua onde eu moro, eu sou mãe de 2 meninos, hoje com 7 e 10 anos, me deixou muito transtornada, porque uma criança morreu atropelada por ausência do Estado, por falta de poda de árvore, de iluminação, de sinalização e de um quebra-mola que protegeria aquele entroncamento em Botafogo.
aquela tragédia despertou em mim uma revolta muito grande. Eu queria deitar na rua e não permitir mais que um carro passasse, entrar numa loja de quebra-mola, virar eu mesmo um quebra-mola para, sabe, chamar a atenção das autoridades. Fiz um movimento muito grande e consegui que o poder público fosse lá, vistoriasse o local e resolvesse aquela área tão perigosa. A partir desse movimento, foi natural querer ampliar isso para outras esquinas e olhar para o bairro de uma forma mais integrada. Então, eu participei de uma série de reuniões com outros moradores e ajudei a escrever um projeto de lei propondo que Botafogo e Maitá se transformassem numa área de especial interesse educacional. Enfim, fez parte de um grupo de trabalho. Quando eu vi, eu estava fazendo uma política de bairro, virando uma espécie de síndica, né, das ruas, porque a experiência me levou também a integrar a associação de moradores e encontrar ali pessoas maravilhosas, num espírito coletivo, um espírito público de querer, de fato, zelar pelo bem-estar, né, do seu entorno, mas se doando para a causa. E eu fiquei encantada, assim, passei a frequentar as reuniões com mais assiduidade. Naquele mesmo ano, fui convidada para ser vice-presidente de sede de um clube, do Jockey Clube, e aí me vi fazendo política de clube, que nada mais é do que essa interlocução entre os sócios, como eu poderia me colocar a serviço e promover algumas mudanças. E veio a candidatura de 2020, a eleição, esse ciclo eleitoral, e fui sondada sobre me candidatar. Fiquei naquela angústia, será que faz sentido? Não, você sempre fez política, você só não sabia que isso tinha esse nome. E aí me preparei, fui aluna do Renova BR, que é uma iniciativa de formar pessoas comuns em políticas públicas, em passar conhecimento básico sobre o sistema federativo, o que é uma lei orgânica do município, o que é uma LDO, o que é uma LOA, um plano diretor, uma formação que muitas pessoas atravessam a vida sem ter. E foi muito importante, e me candidatei como vereadora em 2020, tive 8.000 votos, tive um resultado muito bonito nas urnas, sou a primeira suplente do meu partido, Cidadania. Isso, acho que ali foi descobrir uma vocação, assim, não fui eleita, mas tive o que eu diria uma vitória política que me rendeu um convite muito especial de integrar o quadro da gestão do Eduardo Paes como subsecretária de promoção de eventos. Então, no ano de 2021 inteiro, eu me dediquei a ajudar o setor que foi um dos mais prejudicados na pandemia a retomar com segurança, né, enfrentando toda a crise sanitária. Aproveitei que os eventos estavam menos... a gente tinha poucos eventos no início do ano, em função de todos os protocolos e restrições, e olhei para dentro. Trabalhei na nova regulamentação do licenciamento de eventos, deixei um novo marco regulatório estruturado para simplificar a vida do produtor. Eu gosto de lembrar do Roberto Medina, que fala muito em entrevista que ele, às vezes, precisa tirar 50 licenças para fazer um evento no Rio, quando em Las Vegas ou Lisboa ele tira 6. Então, assim, isso ficava muito na minha cabeça de como eu simplificaria e diminuiria o calvário que é o produtor depender do estado, do município para a realização do evento dele. Enfim, substituímos algumas licenças por autodeclarações, desvinculamos o estado do município na questão do bombeiro, fizemos assim um conceito de aprovação tácita e prazo para a gestão pública. Foi um trabalho de muitas mãos e de muita interlocução com o setor, ouvindo assim detalhes de onde o processo travava. Deixei também um planejamento estratégico para os próximos 3 anos, durante a minha gestão, um calendário integrado, um esboço de uma calculadora de ROI, para que qualquer dinheiro público fosse mensurado em retorno para o município, através de arrecadação de ISS, e saí no final do ano para me preparar para essa nova empreitada, que é ser candidata a deputada federal. Por que federal? É a primeira pergunta que as pessoas me fazem, né? Você acabou de entrar, né, numa construção, você já quer ir para Brasília? Eu falei, quero, porque as pautas que eu quero defender estão lá. E que pautas são essas? A pauta que, como você mesmo colocou, né, que mais toca o meu coração é a representatividade feminina, é a defesa dos direitos da mulher, é corrigir injustiças que perpetuam aí num governo onde apenas 15 mulheres, menos de 15%, né, se você for olhar o governo, qualquer Câmara Municipal, Estadual, Senado, assim, a representação feminina é uma urgência, porque ela é um retrato de como a gente está
empobrecendo como sociedade, como a gente tem um sistema maturo, democrático, porque a gente não contempla diferentes visões de mundo. Não se trata só de uma questão de gênero, mas uma questão de número. A gente ter mais da metade da população, nós mulheres somos 52% da população brasileira e a gente não está representado. E aí você vai olhar e estudar esse tema, como eu venho fazendo, você olha, você vê 1.500 projetos engavetados que colocam a mulher e a criança, enfim, essa rede de proteção totalmente secundários, né? A gente tem muito que pensar na questão da participação feminina que vai, a partir de mais representatividade política, vai investir mais em educação e saúde, porque, enfim, isso não é a Antônia que está falando, as revistas científicas mostram que esse tipo de investimento, as mulheres têm mais sensibilidade para os problemas sociais, tomam mais decisões nesse sentido. Acho que a gente precisa também olhar para casos de corrupção. Não é por acaso que a gente tem governos liderados por mulheres com menor índice de corrupção. Esperança, a gente diz no feminino. Então, eu tenho pensado muito na questão da paridade salarial, na violência obstetrícia, na violência doméstica, num país onde uma mulher é estuprada a cada 10 minutos, um feminicídio acontece a cada 7 horas. É urgente que a gente crie políticas públicas de proteção. Observatório da violência de gênero é uma questão que eu também estou defendendo como uma proposta para o Congresso, que a gente acolha. Hoje, no Estado, a gente tem apenas 30 casas da mulher brasileira. São lugares de acolhimento psicossocial, de acompanhamento jurídico, de orientação, e que precisa ser expandido para mais municípios. A gente precisa ter abrigos sigilosos para proteger essas mulheres. Agora, como é que você insere a mulher também no mercado de trabalho? Você precisa dar condição para que ela, de fato, saia para trabalhar. Liberdade e independência financeira. Num município onde a gente tem 30.000 crianças, num estado onde a gente tem 30.000 crianças esperando vaga em creche, se a gente não tiver creche em tempo integral, uma segurança emocional, alimentar, as mulheres acabam sendo muito prejudicadas, né? na competitividade, na capacidade de serem independentes. E acho que a questão do lar monoparental, das mulheres que têm que, inclusive, prover pelo seu próprio sustento e sem uma rede de apoio, precisa ser priorizada. Eu acho que essa questão das famílias femininas que estão muito desamparadas precisam ter um olhar mais atencioso do Estado. Acho que um fundo federal da mulher que fosse receber e destinar verbas para diferentes ministérios com esse tipo de projeto que priorize as mulheres poderia ser um projeto muito importante, com uma fiscalização rigorosa de como a gente vai executar isso. Olha para o tema de adoção, olha para o tema da saúde da mulher. A gente tem muita política pública que cuida da saúde da mulher no aspecto da questão reprodutiva. Aliás, um avanço, eu queria fazer um elogio à gestão Bolsonaro, que semana retrasada finalmente sancionou a lei que acaba com a exigência do cônjuge aprovar procedimento de laqueadura e de vasectomia. E outras políticas dessas precisam surgir para que as mulheres tenham mais autonomia sobre os seus corpos, sobre as suas vidas, sobre o seu planejamento familiar. Acho que a gente precisa também olhar, dentro dessa questão da mulher, no empreendedorismo, porque ela precisa ter mais capacitação, mais acesso a crédito. Hoje as mulheres empreendem muito no modo sobrevivência. 95% dos créditos, dos microcréditos que foram destinados ano passado foram para homens e não para mulheres. Então, como que a gente traz no âmbito federal esse tema que é crucial para todas as outras esferas federativas? Tenho outras pautas voltadas para o ensino técnico, qualificação jovem. Quero revisar o custeio da verba de educação. Quero pensar muito na destinação dos recursos do Ministério da Educação para o ensino profissionalizante. A gente precisa deixar de lado um pouco essa obsessão com o ensino superior e focar na capacitação. Eu estava estudando, por exemplo, o mercado de TI, que vai oferecer, aqui no estado do Rio,
mais de 450 mil oportunidades de trabalho nos próximos anos, até 2024, e só tem 150 mil jovens capacitados para ocupar essas vagas, né? Como a gente faz com que as empresas capacitem e depois absorvam essa mão de obra, talvez através de incentivos fiscais, é uma forma de dar oportunidade para essa geração nem, né? Que nem estuda, que nem trabalha. E o maior contingente desses jovens é de mulher. Então, menos autonomia, sem renda. A questão da paridade salarial é outra coisa que me toca muito, né? Por que alguém que faz o mesmo serviço com você, que você ganha 30% a mais? Será que é pelo fato de não ficar grávido? A questão da licença paternidade precisa ser ampliada. E a gente vê na iniciativa privada vários exemplos que estão dando certo no mundo. O próprio Google hoje já ampliou para 3 meses a licença paternidade no mundo inteiro. Já é uma política que eu espero que se propague, né? Que seja um exemplo e uma forma de seguir. Mas, assim, quando a gente ainda é um país, eu estava com a Ivone Bezerra de Mello há 2 semanas atrás, quando a Ivone fala, e eu concordo plenamente, que a gente cria os nossos meninos para os 8 anos de idade estarem soltando pipa e as meninas para estarem em casa cozinhando e cuidando do irmão menor, a gente tem que dar uma educação menos machista para que a gente chegue na vida adulta reconhecendo a importância da mulher num outro lugar na sociedade. Eu acho que todo o empoderamento feminino traz a desigualdade de renda, aumenta a diversidade e a resiliência econômica. E eu acho que não se trata O Nelson Motta escreveu um artigo maravilhoso que eu gostaria até de convidar vocês para ler essa semana, falando de Freud, que a mulher não tem inveja do pênis, ela quer os espaços de poder que os homens ocupam, no Estado, na família, no controle financeiro. Que se ele tivesse conhecido Margaret Thatcher, Michelle Obama e Madonna, ele não diria isso. E é isso, eu acho que uma sociedade que contempla diferentes visões de mundo vai ser muito mais rica e vai chegar num lugar muito melhor. Perfeito, Antônia. Mais uns 2 minutinhos, se você quiser. Não, acho que são Ou parar, porque depois eu vou ouvir as perguntas. Claro. Tá, só para dar tempo para todo mundo desenvolver as ideias. Perfeito, Acho que Então, forma de impulsionar mulheres na política é um ambiente ainda muito hostil, caciques de partidos, os recursos não chegam às candidatas, às candidaturas femininas, acho que isso precisa ser mais fiscalizado também, né? As candidaturas laranja. Eu acho que todo o sistema eleitoral é feito para dificultar a entrada de novos participantes, né, nesse jogo político, para perpetuar quem já está lá e para desestimular as mulheres a participar desses espaços de poder. Então, basicamente, esse é o meu tema central. Obviamente, com a minha experiência de turismo e eventos, eu também vou defender essa causa com muito empenho. E o empreendedorismo, que é a minha história de vida. Eu fui empreendedora desde muito jovem e eu sei que os desafios são empreender no Brasil, com essa carga, com o custo Brasil, né, e com toda a responsabilidade tributária e trabalhista. Perfeito, Antônia. Obrigadíssimo. Fernando, vamos com você agora? Bom, acho que o meu áudio está entrando aí. Entrou agora. Isso. Eu vou marcar aqui para eu não me descuidar com o tempo. Bom, primeiro, Márcio, dizer Pode deixar que eu te aviso. Tá bom, tá bom. Primeiro dizer que é um prazer imenso estar aqui, ter ouvido a Antônia já, né? A gente tem a oportunidade de estar com a Eliane também. Participar do grupo do Juntos Somos Mais Rio já é um privilégio, já considero um privilégio, né? Porque a gente tem, como você disse, muitas ideias diferenciadas, visões diferentes, e a gente só vai somando, né, a experiência de vida que a gente tem. Enfim, para me apresentar, eu tenho 57 anos de idade, sou delegado de polícia há 20. Os outros 23 anos anteriores eu trabalhei na iniciativa privada, então, se alguém fizer as contas rapidinho, vai ver que eu comecei muito cedo. Com 14 anos de idade eu já trabalhava, aos 16 eu estava emancipado e seguindo mais ou menos a linha da Antônia no que toca ao empreendedorismo. Né? Tive sociedade em diferentes negócios, né? Pequenos comércios, e anos depois a vida me levou para o setor público. Eu vou ser bem resumido nessa apresentação inicial. Eu acho que gostei muito da fala da Antônia, viu? E já registrando aqui um adjetivo que já me trouxeram para você, do senador Portinho, que disse que você é uma querida. Eu agora já vou pegar emprestado dele, você também é minha querida a partir de agora, Bom, se permitir. obrigada pelo carinho. Tá?
E assim, eu acho que, Márcio, para fazer um voo rasante aqui, de qual é a minha pretensão, eu não pretendia, não fiz planos de migrar para a vida política, isso acabou acontecendo, né, por conta da minha história, né, por ter sido chefe da polícia por 3 anos, fui subchefe operacional por outros 3 anos antes, um período em que representou um desafio muito grande de gestão, em que a gente já tinha uma crise financeira absolutamente instalada no governo, mas a gente não podia nem dizer isso, né? E né, depois que saí, fui convidado pelo governador para assumir o desafio de fazer a gestão do sistema penitenciário por 7 meses, né? Depois disso, ou melhor, antes disso, eu fui à TV e convidado por amigos e fiquei na TV Globo comentando segurança pública por 2 anos. Nesse processo, como eu disse, eu nunca fiz planos, eu não fui forjado na política, eu não tive influência familiar, né, da área política, mas acabei sendo fisgado por esse desejo, porque eu como gestor, né, da polícia, como gestor do sistema penitenciário, eu pude perceber que muita coisa que acontece no Rio, ou muita coisa que não deveria acontecer, se dá por conta de uma legislação que nós temos que ela é absolutamente contrária aos valores que nós queremos estabelecer na nossa vida social. Então, a gente quer muito segurança, esse é o ambiente que eu me sinto mais confortável, né? Não é a minha única bandeira, mas é a qual eu me sinto mais confortável para aprofundar qualquer debate, né? Todos querem segurança. Para a gente poder empreender, como a Antônia bem disse, a gente precisa de segurança, né? Para a gente poder ter educação e atividade no esporte, no turismo, a gente precisa ter segurança. Sem a segurança, nada disso avança. E a gente vem nas últimas décadas experimentando uma situação que tem sido catastrófica para o Rio, né? Ela talvez seja ainda mais potencializada por conta do elevado índice de corrupção que nós temos, né, notícia no estado do Rio, e isso me motivou a pegar essa experiência que eu adquiri ao longo desses anos e tentar fazer alguma coisa para mudar esse cenário, né? Então, hoje eu tenho uma situação relativamente confortável, eu já posso me aposentar como delegado de polícia, mas me vi forçado, né? Ou melhor, me senti desconfortável em considerar a possibilidade de aposentar agora e não tentar mudar algumas questões que eu acho importantes. E aí, já falando um pouco delas, para não me alongar muito, eu acho que nós temos hoje uma legislação, nós estamos, na realidade, melhor dizendo, nós estamos capturados aí por uma guerra de narrativas, né, em que alguns atribuem, né, ou apontam como solução para essa questão da segurança que nós temos mais lei e ordem, né, enquanto outros, né, de uma forma irresponsável, até a meu ver, apregou um desencarceramento irresponsável ou uma leitura, vamos dizer assim, não funcional do que acontece, né, das origens do que gera a violência que nós somos reféns hoje. E me colocando fora, né, dessas discussões, ou melhor dizendo, fazendo uma defesa de umas bandeiras que, a meu ver, são técnicas e não ideológicas, eu defendo, Márcio, Antônio e Eliane, uma legislação que ela tenha um olhar voltado para as vítimas também e não só para os autores. Nós hoje temos um arcabouço legislativo, e que eu não vou entrar nele agora, senão a gente ficaria muito tempo aqui falando, mas ele tem todo o seu olhar voltado para os infratores, para os desviantes, para os autores, né? Então, a gente sabe, né, como operador de segurança, a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer, né, com as situações todas, né, pormenorizadas numa legislação que agora ninguém entende mais, que é uma legislação que é uma grande colcha de retalhos, deixou de ser um sistema, inclusive. Mas a gente quase não tem legislação que proteja as vítimas, né? Então, eu posso exemplificar posteriormente o que eu pretendo dizer quanto a isso. Nós temos hoje, na segurança pública, acho que a gente já evoluiu um pouco, né? Já não é mais tão comum a gente ouvir as pessoas dizerem que segurança pública é só polícia. Acho que todo mundo já sabe que não é só polícia, todo mundo já compreendeu isso, né? Que, na realidade, é uma questão que atravessa diferentes segmentos, passa necessariamente pela educação, pela assistência social, né? Pela economia, pelo empreendedorismo, enfim. Mas a gente não fala de um segmento que, a meu ver, é muito importante, e, na realidade, essa talvez seja uma questão determinante para que a gente comece a virar o jogo na questão da segurança pública, que é o sistema penitenciário, né? Nós, hoje, temos uma discussão imensa sobre
né, os problemas que nos afligem por conta, né, da violência que está nas ruas, o medo que está presente nas ruas, né, negócios deixam de ser feitos, né, a economia não prospera por conta de um aumento de violência numa determinada região ou no estado como um todo. Na realidade, o Brasil é afetado por esse problema, e a gente vê, né, soluções ou indicações aí de encaminhamentos que, a meu ver, não vão nos levar a lugar nenhum. Então, ou a gente aumenta penas, ou a gente é mais rigoroso, ou a gente tem que prender mais, ou a gente tem que abrir as portas das penitenciárias e desencarcerar, ou nós temos que ter um aparato maior ainda para amparar aqueles que cometem erros e deixamos de lado as vítimas. Eu acho que nenhuma dessas soluções, nenhum extremo nem outro, vai nos levar a lugar nenhum. E aí, eu voltando já, especificando um pouco mais do que eu me refiro ao sistema penitenciário, resumidamente, nos últimos 10 anos, as polícias do Rio, esses dados são do Instituto de Segurança Pública, estão ao acesso de qualquer um, prenderam mais de 350 mil pessoas. Essa energia que foi gasta pela polícia, esse custo que foi pago, né, porque cada prisão tem um custo, isso gerou alto risco, policiais foram baleados, pessoas inocentes foram baleadas e mesmo criminosos foram feridos por conta dessa tensão que é gerada num momento de uma prisão. Essas 350 mil prisões não melhoraram a segurança pública. Eu não vou dizer que a gente está pior por conta disso, né? As pessoas que foram presas tinham que ter sido presas, mas o fato é que essas prisões não têm servido, elas não têm adiantado para mudar o cenário que está aí. O sistema prisional hoje ele funciona como um alimentador dessa violência, na medida em que as prisões hoje elas são dominadas pelas facções e não pelo Estado, na medida em que a grande maioria das pessoas que estão presas hoje, quase 70% delas não têm 29 anos, né? São considerados como lâmpadas, né, pelas facções, elas se queimam e eles trocam, né? As cadeias hoje são um grande centro de recrutamento de pessoal, e na medida em que nós intensificamos ou tornamos mais eficazes as ações que enchem as prisões, nós estamos alimentando mais esse mercado de trabalho que é utilizado pelas facções. Eu tenho uma das minhas principais bandeiras a gente levar a possibilidade de trabalho para dentro das unidades prisionais, né? No Rio, nós temos um dos piores índices de alocação de apenados trabalhando. Nós temos estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, até o Pará, que tem mais de 90% do seu efetivo carcerário trabalhando, enquanto no Rio de Janeiro a gente não tem 5%. Né? Então, eu acho que essa é uma questão central, estruturante, dela derivam várias outras, porque hoje, se não a totalidade, a imensa maioria dos chefes das organizações criminosas estão dentro das cadeias, e nem por isso os seus negócios deixaram de ser geridos lá de dentro, né? Nem por isso nós deixamos de ter áreas dominadas por narcotraficantes, porque eles continuam a exercer o seu papel de gerência dos seus negócios a partir das celas em que estão presos. Então, a meu ver, enquanto nós não nos debruçarmos sobre o sistema penitenciário e dermos o tratamento a ele que ele precisa ter para que ele cumpra a função de um pilar importantíssimo para que a gente tenha segurança, nós vamos continuar por mais algumas décadas discutindo segurança e a gente vai ficar só arranhando a superfície dessa história, não vamos sair do lugar em que nós estamos, porque se as polícias forem muito mais eficientes, enfim, errarem muito menos, ainda assim a gente vai continuar tendo os mesmos problemas, porque o lugar para onde nós levamos essas pessoas é um lugar em que nós alimentamos um grande centro de recrutamento de pessoal dessas facções. Então, eu tenho uma série de outras questões que eu defendo eu reputo como importantes para que a gente dê essa virada, e com essa virada a gente traz não só uma oportunidade para que a gente comece a ter a possibilidade de uma reintegração dessas pessoas. Eu não gosto da palavra ressocialização, posso explicar depois por que não. Eu prefiro a palavra reintegrar, porque essa pessoa tem que ser reintegrada à sociedade, e hoje isso é absolutamente impossível, inviável, porque você manter alguém dentro do cárcere num ócio absoluto, né, refém de uma dinâmica de desvio, porque lá dentro é a dinâmica de desvio, né? E a gente, em determinado momento, depois 1, 2 ou 10 anos, abre as portas e diz para essa pessoa: vá para o mercado agora e dispute uma vaga, você que tem um carimbo de ex-presidiário. É evidente que essa pessoa não vai conseguir bom resultado, né? E isso se ela não tiver já capturada,
né, por uma relação que ela estabeleceu dentro dessa unidade prisional. Então, muitos dos presos que às vezes saem e conseguem uma oportunidade para se reintegrar, eles acabam sendo puxados por essas facções por conta de compromissos que eles assumiram lá dentro, porque, né, grande parte deles tem filhos, tem mulher, tem mãe, e se eles querem, de alguma maneira, ajudar essas pessoas que são pessoas, né, extremamente vulneráveis, eles acabam fazendo pequenos favores ou recebendo pequenos favores dessas facções, e quando eles saem, estão comprometidos, e essa dívida não prescreve, né, ela é cobrada, e não tem como ele fugir a isso. Então, a gente é refém desse modelo, que ele se realimenta. Eu costumo dizer que o nosso grande problema não é a criminalidade, o nosso grande problema é a violência que decorre da criminalidade, porque todas as grandes capitais do mundo a gente tem criminalidade, só que você não vai em Madrid, ou em Paris, ou em Londres, você não vai ser vítima de 4 ou 5 homens te abordando no carro com um fuzil. Esses fuzis custam 50, 60 mil reais para roubar 2 ou 3 telefones que não custam 10 mil reais. Mas isso acontece no Rio, e essa dinâmica acontece por conta do poder dessas facções. E o poder dessas facções hoje não está em outro lugar, senão dentro de uma unidade prisional. Então, para que isso mude, eu tenho uma série de propostas, né? E outras tantas que dizem respeito à questão da legislação de proteção às vítimas, porque eu imagino, acredito, né? Tô, na realidade, convencido de que a gente precisa dar uma guinada nessa história, porque sem isso a gente vai investir muito, né? Nas outras áreas, como educação e tantas outras, que a gente vê naufragar, porque a segurança vai lá e consegue estragar tudo, né? A gente coloca escolas dentro das comunidades, e essas escolas acabam ficando reféns da organização criminosa que tem o poder sobre aquela comunidade. E os chefes de lá... Fernando, mais 1 ou 2 minutinhos, se você conseguir, tá? Pois não, claro. Enfim, então, essa, de uma maneira geral, assim, um overview do que eu penso. Dentro disso, a gente tem outras ideias e outras propostas que têm a ver com o encaminhamento de soluções para que essas pessoas, né, sejam alcançadas pelo mercado de trabalho, e o que isso representa para a própria economia, né? Transformar um universo que hoje tem mais de 43 mil pessoas numa grande oportunidade, para passar a ser uma grande oportunidade de mudança, né? E deixando de ser um grande problema. Então, resumidamente, é isso. Depois eu posso me aprofundar no que for de interesse de todos. Vamos voltar aos temas nas perguntas. Erian, e agora? Você faz para a gente a sua introdução? Sim. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Márcio. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje, né? Já nos finalmente a gente conseguiu aí marcar também uma hora para vir. Agradeço aí pela presença e a fala da Antônia Leite Barbosa, a fala do Fernando também. E agradeço também a todos que estão aqui presentes, né? Pois tem algumas pessoas aqui que fazem parte da minha equipe de trabalho, da candidatura. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Erian Osório, eu sou nordestina, sou cearense, né? Eu saí do Ceará com 18 anos, de uma família de 6 filhos, onde meu pai e minha mãe nunca conseguiram estudar, né? Eles eram analfabetos, e eu fui a primeira da família a ter essa estratégia, né? Essa saída para fazer uma faculdade numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu estou com 55 anos de idade, tá? E naquela época já se falava que o Rio de Janeiro era uma cidade violenta, onde, como assim, o meu pai ficava muito preocupado comigo, né, de vir estudar, fazer faculdade numa cidade como o Rio de Janeiro. Eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio, fiz Ciências Econômicas, e após formada, eu fiz mais uma pós-graduação lá mesmo, fiz um reingresso para a Ciências, Administração de Empresas, e ali mesmo eu já consegui me encaminhar para um trabalho que seria o primeiro trabalho aqui no Rio de Janeiro, que foi coordenar um programa dentro do SEBRAE em Nova Iguaçu era um curso, um programa, né, que era do governo federal, que era para incentivar as pessoas que estavam na informalidade a trabalhar com o empreendedorismo de forma que pudesse tirar essas pessoas da informalidade. E foi um programa que abrangeu o Brasil inteiro. Nova Iguaçu foi um dos balcões que mais realizou esse programa.
E, em seguida, após o término do programa, eu fui nomeada, digamos assim, para gerenciar o balcão Sebrae de Queimados, na Baixada Fluminense, né? E lá eu permaneci por 4 anos, trabalhando com as empresas daquela localidade, com o Distrito Industrial de Queimados, né? E ali fiquei durante alguns anos. Eu não tinha muita vontade de continuar no Sebrae por conta de uma coisa especial, assim, muito pessoal, de querer trabalhar sempre na área ambiental. Naquela época, não se falava muito, né, na área de sustentabilidade, na área de meio ambiente, como sendo uma área que pudesse gerar emprego, né, para as pessoas, né, como é hoje. Hoje você já consegue, né, vislumbrar vários empregos na área de sustentabilidade e meio ambiente. Então, eu saí do Sebrae, fui trabalhar no Instituto Onda Azul, na Fundação Onda Azul, né, que é uma organização que foi fundada pelo Gilberto Gil, na Bahia, em 1990, e permaneci durante 16 anos como coordenadora de um projeto de restauração de meio ambiente, no caso do ecossistema manguezal, na Baía de Guanabara, na cidade de Magé. Ali eu pude ver as mazelas de todos os municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara, que são prefeituras pequenas, né? São prefeituras pobres e que não têm um quadro técnico muito forte para trazer recursos externos para contemplar e priorizar, por exemplo, a área ambiental, né? A área ambiental é completamente despriorizada, né, no caso das prefeituras menores, assim. Então, a gente teve uma luta muito grande ali para transformar aquelas áreas que foram reflorestadas em uma unidade de conservação. Passei por pelo menos 10 secretários de meio ambiente, tentando convencer eles de que se a gente não transformasse aquelas áreas restauradas, elas seriam novamente devastadas, né, desmatadas. E, finalmente, um deles conseguiu olhar de um outro lugar, aonde a gente conseguiu ali criar um decreto municipal criando o Parque Natural Municipal Barão de Mauá, que é um parque só de mangue em Magé, né? Hoje as árvores estão já com 13, 14, 15 metros de altura. É um parque onde se desenvolve, né, ações de educação ambiental. Nós, ao longo desse tempo, eu fiz parte de um processo de trabalho muito forte com escolas municipais, escolas estaduais, universidades, fazendo pesquisa científica dentro da unidade de conservação, promovendo vários trabalhos de educação ambiental, assim como um todo. E foi um grande aprendizado para mim de vida, né, estar ali vendo o racismo ambiental, onde as pessoas são jogadas, né, literalmente naqueles municípios que estão ali no entorno da Baía de Guanabara. Um abandono completo, né, e uma angústia muito grande que toma conta de mim, assim, durante esses processos, né, vendo que eu tinha a possibilidade de fazer muito mais coisas para contribuir, né, e colaborar com muito mais coisas para melhorar a situação daquelas pessoas, mas via organização não governamental era bem possível de fazer isso. Então, eu resolvi olhar mais para essa vida pública, né, da qual a gente fala tanto e da qual a gente se angustia tanto, e onde a gente se sente mãos atadas sem poder ampliar nossa colaboração efetiva, né? Em 2016, eu entro num processo também muito difícil, assim, de uma angústia nacional. Eu acho que muita gente passou por isso, né? Aquele momento que foi ruim para todo mundo, né? Para todos os lados. E ali eu comecei a estudar bastante do que a Antônia vem estudando também, que é a participação das mulheres na política, e vi que tanto na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro quanto na Alerj tem pouca participação feminina. Estudei isso profundamente e resolvi entrar para a política institucional, entender como é que seria o passo a passo. Eu estudei o estatuto de vários partidos, porque esse é o primeiro passo, né, que a gente dá, é se filiar a um partido político. Eu não sou novinha, mas eu sou novata, né, nessa caminhada da política institucional,
e eu quis colocar o pé logo num lugar onde eu pudesse atuar de verdade, sem perda de tempo, né? E a Rede Sustentabilidade foi o partido que eu escolhi para atuar. É um partido que me dá todas as condições, né, possíveis. Assim, eu estou muito satisfeita com a minha escolha de participar da rede. E eu fiz um trabalho com as mulheres também, né, nesse processo aí, as mulheres da sociedade civil, criando uma comunidade de mulheres, a gente chama de comunidade coletivas, porque nós queremos o tempo todo fazer educação política com mulheres para entrar para a política institucional, mas de uma forma que elas sejam contempladas, né, com esse processo de aprendizagem, que é entrar na política institucional através dessa... no caso, a gente sugere que as mulheres passem pelo processo de se filiar a um partido político, de se candidatar e de experimentar estar nesse lugar, né? Então, essa é a proposta da comunidade coletivas. Enfim, em 2020, nós nos candidatamos numa candidatura coletiva de 7 mulheres, e foi uma experiência muito rica, muito boa. Foi uma campanha sem recursos, a gente fez sem recurso nenhum, mas foi muito produtiva, porque a gente teve quase 5.000 votos, foi uma realização, né? 5.000 votos não é qualquer coisa, e a gente entendeu que ali tinha um potencial muito grande. Então, esse ano, a gente está retomando, né? Vindo como deputadas estaduais, mas no conselho agora também mantendo a mesma concepção das candidaturas coletivas, numa candidatura com um conselho de 70 mulheres. Por que um conselho de 70 mulheres? Eu tenho visitado muitos territórios no Rio de Janeiro, né, no interior e tal. As mulheres estão passando por uma situação muito dramática, muito dramática. Assim, nada se compara o que elas estão passando com a vida que a gente conhece, né, que seria a vida minimamente digna para essas mulheres sobreviverem. Não só as mulheres estão passando por situações dramáticas, os homens também estão passando por isso nesses territórios. As crianças estão completamente vulneráveis, né, à situação que a gente deixou o Estado do Rio de Janeiro chegar a esse ponto. Os idosos nem se fala, né? As mulheres idosas, então, né? E a pobreza aonde as mulheres foram colocadas é algo que é estarrecedor e é vergonhoso para o Estado do Rio de Janeiro a gente ter essa condição aonde as mulheres não têm uma saída para criar seus filhos. São mães solos, muitas vezes, a maioria das vezes é assim. São mulheres que sofrem uma violência doméstica extremamente horrível, né? E elas são colocadas nessa condição porque a gente tem um sistema que foi criado de desigualdade econômica tão grande que é aquilo ali que elas têm para viver no dia a dia. E os homens aprenderam que violentar as mulheres dentro de casa e cometer feminicídios é algo que não tem punição. Então, eles fazem isso deliberadamente. Então, tem aumentado muito o número de feminicídios, vocês estão acompanhando. A pandemia escancarou de vez, né, essa história do feminicídio. E eu ando muito emocionada assim, de ver a situação dessas mulheres nessas localidades. Então, assim, são mulheres de todas as cores, são mulheres espalhadas por muitos territórios. E esse Conselho de Mulheres, de 70 mulheres, ele tem a ver com um link que a gente quer fazer com o nosso mandato. O mandato teria, então, essa condição de olhar para os territórios com mulheres naquelas localidades onde elas possam identificar os problemas locais, não só ligados à questão das mulheres em si, né, da pobreza que as mulheres estão vivendo ali, mas também outras soluções locais que podem ser fortalecidas e potencializadas com o olhar delas, como, por exemplo, as assistências que as instituições precisam dar para essas pessoas, como os CRAs, as CREs,
e fortalecendo essas instituições, elas também têm uma vida melhorada, por incrível que pareça. Tenho andado muito, então, nesses territórios para ver essas realidades e tenho me tocado muito com isso, e é a isso que eu quero me dedicar o meu mandato, né, quando eu estiver na LERJ, para olhar para essas pessoas, né, com outro olhar, que é o olhar que não está sendo feito durante esses últimos anos que a gente vem vivendo. Hoje, na LERJ, a gente tem uma representatividade de 60 homens e mais ou menos 10 mulheres, né? Eu acho que são 11 mulheres e 59 homens, se eu não me engano. Então, a representatividade é extremamente vergonhosa, digamos assim, porque não tem qualidade, né? A cidade, o estado do Rio de Janeiro, ela perde qualidade quando não tem essa equidade de gênero, né? E isso desqualifica muito a cidade por conta disso. Teria mais 1 ou 2 minutinhos para terminar, tá? Tá bom, eu falo para caramba, assim. Não tem problema, mais 1 ou 2 minutinhos. A ideia é que vocês... Tá bom. Então, para terminar de me apresentar, né, eu também tenho uma pós-graduação na área de gestão da biodiversidade, por conta do meu trabalho, né, com o meio ambiente. E também tem um outro trabalho que, em paralelo a isso, eu fundei uma outra organização que trabalha com educação para a sustentabilidade, que é um outro universo ao qual eu me dedico a vida inteira e que eu aprendi muito de como a gente pode cuidar da vida das pessoas através de 4 importantes dimensões do ser humano, que é o social, o econômico, o ecológico e visão de mundo. Então, quero fechar com essa fala, né, e dizer que eu tenho muito para trocar nesse campo que eu tenho trabalhado ao longo aí da minha jornada. Obrigada, Márcio. Obrigado a você, Ariane. Bom, pessoal, eu vou começar agora as perguntas e eu vou priorizar um pouquinho a Antônia, porque ela disse que ela tem um compromisso na sequência, de forma a ela ter liberdade de sair um pouquinho antes, se ela assim desejar, tá? Obrigada, Márcio. Agora, eu quero fazer uma pergunta que vai valer para vocês todos. Aliás, são 2 perguntas. Uma é em relação ao mandato. Se vocês resolverem aceitar cargos no Executivo, vocês se comprometem a abrir mão do mandato legislativo definitivamente? Isso é uma questão, certamente, que a gente está levantando, porque a gente está acostumado a ver o pessoal sair do legislativo, assumir funções e manter custos para o Estado, status que não interessa ao Estado, né? Nós estamos aqui falando do que nos interessa como cidadãos. Essa é a primeira pergunta que cada um de vocês pode dar uma endereçada rápida na introdução da pergunta temática. A outra pergunta que eu acho que a gente poderia tratar com todos, e a gente tem feito isso em vários outros debates, qual é a visão de vocês sobre uma frente única, suprapartidária ou não, em defesa dos interesses do Rio? A gente está vendo o Rio se deteriorar e interesses menores de política barata evitam que a gente tenha acordos que beneficiariam o Estado. Vocês são candidatos que acham que isso é um problema, estariam dispostos a trabalhar num ambiente mais colaborativo? É a segunda pergunta. Com gente de outra ideologia, de outros partidos, de outros interesses até. Bom, eu vou agora para o temático. Para a Antônia, eu queria perguntar para a Antônia, porque ela já tratou desse tema, se ela acha que o tratamento que é dado à marca Rio é adequado para proteger a atividade fundamental, máter, que o Rio de Janeiro tem, que é o turismo e a exploração das belezas naturais. O que a gente faz com a marca Rio no exterior? Tá. Posso começar? Pode. 3 perguntas, então. Primeira pergunta, sim, eu abriria mão do meu cargo legislativo se eu fosse assumir um compromisso executivo, mas eu acho muito pouco provável que eu aceite esse convite. Eu estou me propondo a ser uma deputada federal e eu gostaria de concluir meu mandato nesse sentido. Me incomodou muito, e esse é um projeto de lei que eu gostaria de defender em Brasília, a promiscuidade com que os secretários abandonam seus postos, deixam o Estado ou o município acéfalo para participar de votações que lhes convém
para ganhar o holofote da imprensa e deixar o suplente deles completamente desprestigiado no Congresso Nacional. E teve secretários que fizeram isso mais de 10 vezes ao longo do ano passado. Então, acho que você não dá para surfar nas duas pranchas. Você tem que empoderar o suplente, né? Eles têm que ter autonomia, senão eles perdem qualquer força política em Brasília. E você, enfim, o Partido Novo tem esse compliance, inclusive, né? O Chicão Bulhões foi um secretário que, quando assumiu um cargo no Executivo, abriu mão do seu mandato como legislativo. Então, essa é a minha primeira resposta. Acho que a segunda pergunta, acho que qualquer frente suprapartidária pelo Rio é benéfica. Eu sou a favor do diálogo, não importa a ideologia. Acho que é muito mais fácil afastar quem pensa diferente, e política é a arte do diálogo. Em relação à marca Rio, esse tema é muito caro para mim, até porque eu fui embaixadora da marca RJ. Hoje, o turismo e o setor de eventos movimentam apenas 3% do PIB. A gente tem muito espaço para crescer nesse sentido. A gente tem que olhar para exemplos como Barcelona, Nova York, cidades que sabem trabalhar seus potenciais. A marca Rio de Janeiro teve o seu momento, hoje perdeu por vários fatores que todos vocês trouxeram aqui, né? De questões de segurança, de falta de ambiente jurídico, de promoção internacional. Esse ano, como subsecretária, eu vi, por exemplo, o Rio Convention Bureau fazendo um trabalho belíssimo de prospecção e difusão da marca Rio de Janeiro, e os órgãos municipais sem recursos, sem capacidade de ter esse posicionamento. A Rio Tour, o foco era outro. Acho que tem que ter, sim, investimento para a promoção da marca Rio de Janeiro, porque ela é uma marca que vende em qualquer lugar do mundo. A gente precisa, sim, retomar esse protagonismo, e é muito triste ver que a gente perdeu 35 indústrias nos últimos anos. A gente perdeu das feiras B2B, que, poxa, uma delas de broadcasting, né? A gente tem a TV Globo aqui, a gente perdeu 20 feiras B2B que a gente tinha no estado, no município do Rio, nos últimos 10 anos. E eu vi que o produtor de eventos, ele não está necessariamente querendo dinheiro público, ele quer ordem pública, ele quer a Conlurb recolhendo lixo do evento dele, ele quer guarda municipal protegendo o entorno. Tem um cinturão turístico que precisa, sim, ter uma zeladoria mais atenciosa, porque vai refletir muito na nossa imagem internacional. Então, acho que... E a gente precisa que a imprensa também pare de bater. Nós temos uma síndrome de vira-lata, né? Que ninguém fala tão mal da cidade quanto o próprio carioca. Eu acho que a gente tem uma narrativa, a gente tem uma imagem muito ruim, que não condiz, às vezes, com a realidade. Então, eu acho que são essas 3 respostas que eu tenho para te dar sobre essas perguntas tão relevantes. Obrigada. Bom, emendando ainda com a Antônia, então, até pela razão apresentada para a marca não decolar como deveria, que foi falta de recurso, né, uma das razões, como é que a gente vai mudar coisas nesse Estado, na situação financeira em que ele se encontra? Você mencionou incentivos. Não tem incentivo para todo mundo. Como é que a gente prioriza? Eu acho que o setor de eventos ele tem uma capacidade, uma agilidade muito grande para injetar dinheiro na arrecadação de ISS, de ICMS. Eu acho que se você olhar que esse setor movimenta 52 segmentos, e que você instalar uma indústria, uma planta, uma fábrica, você vai levar 2, 3 anos. Nos eventos, você consegue, em poucas semanas, de fato, atrair oportunidades. A gente tem que falar também de como reduzir o custo do Brasil, de uma forma geral. E esse é um debate que tem que ir urgentemente para o Planalto. Vai beneficiar o Rio de Janeiro, mas vai beneficiar o país como um todo. Eu acho que... Claro que a gente tem que defender o Estado, mas a gente tem que defender uma reforma tributária urgentemente. Perfeito. Você mencionou também, na sua trajetória, a sua habilidade de fazer conexões entre ambientes produtivos, sociais, e por aí vai. E você tem algum projeto mais detalhado de como isso possa favorecer o microempreendedorismo? Olha, a gente tem um projeto chamado Capital Semente, que é um programa de editais públicos para apoiar iniciativas especialmente lideradas por mulheres,
porque a gente precisa ter bancos privados querendo dar crédito e dar esse capital, às vezes, que vai fazer toda a diferença para o empreendedorismo. Repete a pergunta de novo, eu respondi tudo o que você falou. A capacitação também, capacitação é fundamental, criar mais programas de capacitação para a gente ter mais força de trabalho, mais empreendimento. A gente tem um quadro hoje que de todo o contingente empreendedor, 70% só tem um funcionário, que são eles próprios. As pessoas não conseguem escalar seus negócios. O ensino técnico é fundamental também para dar autonomia e independência para o empreendedorismo. A gente tem que, dentro desse tema, deixa eu pensar aqui, investir, por exemplo, em malha de infraestrutura, em marco energético, como que a gente reduz custo de energia no Brasil, porque isso vai beneficiar o empreendedor. Acho que eu me perdi um pouco aqui, desculpa. Não, tudo bem, Antônia. Eu vou passar para a Irian, então, as mesmas duas perguntas iniciais, em relação ao compromisso com o mandato, em relação à frente suprapartidária, e vou passar uma em relação a como tratar o problema que permanece na Baía de Guanabara, depois de décadas de investimento nacionais e multinacionais que foram desviados ou mal aplicados, se os municípios têm legislações e execuções tão díspares. Não seria o caso de ter o meio ambiente como um dos assuntos que merece ser tratado como uma conurbação, né? Rio de Janeiro e os municípios que margeiam a Baía de Guanabara, tratando do assunto Baía de Guanabara, como já algumas bacias de rio, Brasil afora, tratam e tratam com eficiência? Bom, sobre a primeira pergunta do cargo, né? Eu penso como Antônia, a gente não pode, né, usar o cargo que a gente tem como uma ponte, né, para outro lugar que a gente quer habitar e que não foi conquistado com voto. Então, acho que a gente pode, sim, exercer, primeiramente, o mandato, né, de forma exemplar, e daí, no outro momento, né, no outro mandato, aí possivelmente a pessoa pode escolher. Eu não faria isso. Eu não faria essa escolha. Eu fico muito estranhando quem está há 2 anos num cargo legislativo e escolhe se candidatar para outro cargo, inclusive, né, deixando de lado seu mandato para se candidatar para, né, uma pessoa que é vereador ou vereadora, né, e se candidata para deputada federal no meio do processo, sabe? Assim, eu acho meio esquisito. Não sei se é porque eu sou novata na política, eu estou tentando aprender um pouco também com essas coisas. É bom você não aprender essas coisas, não. Aprender, que eu digo assim, ter ciência. Estou brincando, naturalmente. Ter ciência de que existe esse tipo de ação, né, na política, é muito, muito louco. Eu fico tentando entender por que as pessoas fazem esse tipo de escolha. Mas vamos lá, né? Aí, sobre a frente única, olha, Márcio, eu acho que qualquer movimento que seja da sociedade civil para melhorar, né, a cidade do Rio de Janeiro, ou o estado do Rio de Janeiro, é muito bem-vindo e eu apoio completamente, né? Eu vim de um movimento assim, né, uma comunidade de mulheres que veio aí pesquisando e ampliando essa conversa com as mulheres que são candidatas no Rio de Janeiro, até para entender mesmo assim, o que essas mulheres querem fazer quando chegar no mandato legislativo para atender a cidade, e foi muito importante assim, fazer esse movimento. E o Rio de Janeiro está abandonado de todas as formas, né? Não só na periferia, mas também a Zona Sul, né? Eu acho que na Zona Sul eu não vi absolutamente nada ser feito nos últimos anos que pudesse dar uma outra cara, que pudesse beneficiar, né, esses lugares também. Ao contrário, eu acho que está degradando cada vez mais, né, sem muito investimento. E aí está ruim para todo mundo. Eu acho que está ruim para a periferia, está ruim para a Zona Sul, né? Meu olhar é esse, né, sobre o estado e a cidade como um todo.
E sobre a Baía de Guanabara, meu amigo, olha, durante 16 anos trabalhando na Baía de Guanabara, muito fui perguntada em entrevistas que dei para a TV Globo, para, né, TV Cultura, TVE, todo mundo que ia lá fazer entrevista. E aí, qual é a sua solução? O que, que você acha que a Baía de Guanabara vai sobreviver? Eu acho que a Baía de Guanabara está condenada de uma forma tão absurdamente irreversível assim, que eu sinceramente eu fico muito com medo de dizer assim, o saneamento básico, que é uma das minhas pautas, teria que ser a solução mínima, básica e estratégica para todos os municípios da Baía de Guanabara. Para começar, o marco do saneamento básico, né, o marco regulatório do saneamento básico, que foi votado agora ano passado e que está entrando aí em execução, ele vai ditar muita coisa, né? Eu espero que sim. E os municípios, se não tiver feito um saneamento básico nas cidades, nesses municípios, a Baía de Guanabara vai continuar sofrendo ad eterno, porque a gente tem ali 3 tipos de contaminantes graves, né? Um é o contaminante químico, que são as indústrias que continuam jogando dejetos químicos nas águas da Baía de Guanabara, por mais que tenha tido uma melhora nos últimos 10 anos, né? Elas foram obrigadas, né, por lei, a diminuir a quantidade de dejetos químicos. Isso ocorreu, mas ainda tem muito. O outro é o esgoto doméstico, né? Não existe condição nenhuma de saneamento nos municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Então, todos os resíduos orgânicos, a carga orgânica das casas, continuam indo para a Baía de Guanabara. Os manguezais, inclusive, estão servindo de grandes wetlands, né? Onde se filtra grande parte desse resíduo orgânico que vai para a Bahia. A sorte é que a gente tem esses remanescentes de manguezal na Baía de Guanabara ainda, que faz esse filtro, né? E o outro é o lixo doméstico, né? Esse que é o flutuante, que talvez seja o mais fácil de resolver, porque é aquele que está visível, né? Então, dá para fazer alguma coisa. No fundo da Baía de Guanabara tem uma contaminação de lixo flutuante absurda, que é impossível de limpar. Assim. Então, tem plástico que vai durar aí milhões de anos para serem derretidos pela natureza, que estão no fundo do mar. Não tem como tirar esse resíduo do fundo do mar. Por isso que eu digo que é bem difícil de descontaminar a Baía de Guanabara nesse sentido. E o esgoto doméstico, que eu acho que é o principal vilão, ele só pode ser resolvido através do saneamento básico. É a ação primordial dos municípios todos, do Rio de Janeiro, do estado como um todo também. A pergunta, eu queria que você desse uma enfocada, é se existe alguma possibilidade de unificar entre esses municípios práticas de proteção e de correção por uma autoridade da Baía de Guanabara, como existe a autoridade do Vale do São Francisco. Você acha que é viável que esses municípios continuem tratando individualmente dos problemas, ou não tratando individualmente dos problemas, sem uma coordenação efetiva? Não, não vai acontecer. Não, realmente, você tem toda a razão. Não existe não tem como um município apenas resolva o problema da Bahia, né? Porque eles todos estão ali no entorno. Tem lugar que você entra ali que não tem nem coleta de lixo, né? Não tem como resolver esse problema sozinho. É um problema de todos. Teria que ter uma reunião. Não dá para fazer aquele jogo de empurra-empurra, né? Deixa que as instituições, as entidades ambientais resolvem. Não, deixa que o município resolve. Né? Não existe isso, não, e é o que tem sido feito até hoje. Há que se ter um programa integrado, né, para solucionar o problema. Não tem como cada município assumir essa grande responsabilidade. Ainda mais porque, por exemplo, em Magé, o lixo que para ali em Magé não é um lixo de Magé, é um lixo que vem de outros municípios. Eles vêm trazidos por correntes marinhas e os ventos que vêm trazendo e depositando ali no fundo da Baía de Guanabara uma quantidade absurda de lixo flutuante, né?
E Magé, que é o município, um dos que mais recebe essa quantidade de lixo flutuante, ela não vai resolver sozinha o problema, porque ela vai secar gelo. Então, ela vai limpar e vai chegar novamente. Vai limpar e vai chegar novamente, porque não é um lixo produzido pelo município de Magé, é um lixo produzido por todos os municípios que estão no entorno da Baía de Guanabara. Então, é impossível dizer que cada município vai ter essa responsabilidade. Vai Tá ser certo. uma corresponsabilidade de todos, né? Obrigado. De nada. Fernando, para você, as duas perguntas iniciais, e a primeira pergunta na sequência seria a respeito de como resolver a dicotomia existente entre a necessidade de se dar segurança e talvez enrijecer alguns procedimentos e uma legislação que caminha na direção oposta, prevendo progressão de pena, abrandamento de pena, não baseado em princípios jurídicos humanitários, mas baseado em capacidade do sistema penitenciário. Como resolver essa sinuca? Vamos lá. Bom, eu acho que eu queria fazer uma observação quanto a essa questão de cargos no Executivo. Eu acho que essa discussão só é tão importante hoje, e ainda bem que o grupo do Juntos Somos Rio elencou isso, porque as pessoas ignoram o que é uma missão de Estado e uma missão de governo. Então, por isso é que a gente tem essa confusão, né? E acaba que eu acho que quem se candidata a um cargo no Legislativo, ele está assumindo um compromisso com o eleitor, né? Então, quando ele assume esse compromisso, na medida em que ele abandona aquele cargo para assumir um outro no Executivo, ele está, de certa maneira, frustrando a expectativa das pessoas que o colocaram lá. Eu acho que isso até pode acontecer, né, numa situação excepcional, não é o que a gente vê hoje. Como salvo engano, foi a Eliane que disse, acha estranho as pessoas que já partem para o processo legislativo, para a disputa legislativa, já visando algum cargo no Executivo. Isso aí não faz o menor sentido. Eu ainda digo que isso talvez possa acontecer numa situação excepcional. Vou criar aqui um exemplo de laboratório, né? Alguém que tenha um profundo, e ele não sou eu, não é um exemplo meu, alguém que tenha um profundo conhecimento, né, na área de segurança pública, e em determinado momento uma autoridade administrativa, seja no Executivo estadual ou no federal, cria um corpo diferenciado e ela precisa dessa experiência e ela está no Legislativo. É uma situação excepcional, é uma situação diferenciada. É algo que vai acontecer uma vez, né? Não é essa rotina que nós temos. Então, em princípio, eu diria que a gente deve abrir mão do cargo, sim, né, do Executivo, e permanecer no qual, até porque isso aí trai a confiança do eleitor. Quando a gente faz isso, eu acho que essa pessoa não deveria ser eleita de novo, porque quem elegeu ele para aquele cargo legislativo e vê a pessoa atuando lá no Executivo, né, ele diz assim, por que eu vou votar nele de novo? Então, essa é a minha pergunta, a minha resposta quanto à questão do mandato. Você fez uma pergunta quanto à dicotomia, né? Essa segurança e uma legislação leniente, vamos chamar assim. Antes ainda tinha a questão da frente... A frente única, tem razão. Eu acho, olha, essa pergunta acho que é mais uma provocação, é quase um contrato de adesão, e eu assino esse contrato de adesão. É evidente que, né, eu acho que a gente pode imaginar até modelos diferenciados, porque se a gente tem a marca do Rio, né, se o Rio tem algum valor, é a sua marca. E como a Antônia disse, a gente vem perdendo, essa marca está desgastada ao longo dos últimos anos. Foram várias questões que fizeram que essa marca está desgastada, né? Nós fracassamos, nós como sociedade, a gente está fracassando numa série de aspectos. Eu acredito, né, que nós temos diferentes razões, né, diferentes motivos que ensejaram esse desgaste da imagem do Rio lá fora. Mas talvez um dos principais deles seja a corrupção. Então, acho que porque a corrupção ela alavanca tantos outros, né? Na área do turismo mesmo, eu fui delegado da Delegacia do Turismo por quase 3 anos, então eu tive a oportunidade de alavancar a construção da sede da Delegacia do Turismo do Rio hoje, que é um diferencial. A gente percebia ali, quando eu assumi a delegacia, uma tensão enorme entre o trade turístico e o segmento policial. Havia uma desconfiança entre os dois. Então, acho que essa frente única, Márcio, ela é eu diria que é um must. É evidente que a gente tem
tem que assinar esse contrato de adesão. Não sei se eu consegui responder bem a pergunta, mas Respondeu, sim. a imagem do Rio, a imagem do Rio é o nosso produto principal. Então, se a gente vai tentar alavancar o empreendedorismo, as startups, o turismo, ou seja lá o que for, se a nossa marca é ruim, ela tem tudo para vender menos, né? E o que tem prejudicado muito essa marca, a meu ver, é esse elevado índice de corrupção que nós temos por diferentes razões. Mas partindo, então, para a pergunta que você me fez sobre essa dicotomia, eu acho assim, segurança, ela é um equilíbrio, né? Se a gente quiser só segurança, a gente não vai ter liberdade nenhuma. E se a gente quiser só liberdade, a gente não vai ter segurança nenhuma. É justamente esse equilíbrio que nos leva a uma zona de conforto. Essa questão, hoje, a meu ver, uma das questões, inclusive, que eu defendo, né, nesse olhar que nós temos que ter para o sistema penitenciário é o seguinte: hoje nós tivemos aí, eu estava até impactado pela notícia, eu estava vindo para cá e vi a notícia de 2 turistas eslovacas, se eu não me engano, que foram atacadas em Copacabana por 2 adolescentes infratores, e elas foram assim, o rosto de uma parece que foi desfigurado, estava coberto de sangue na própria matéria que foi publicada online. Esses autores, eles vão ter o seu tratamento jurídico pela legislação que está posta aí, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente e as outras normas incidentes. Eu vou usar isso como exemplo, porque eu acho que isso é bem emblemático para explicar essa questão que você me pergunta. O que acontece com o jovem que comete crime hoje, né? Tecnicamente, ele comete um ato infracional. Nós temos uma legislação que nós consideramos de vanguarda, que veio para proteger esse adolescente, né? Dar um tratamento diferenciado, não colocar esse jovem misturado com maiores de idade, para que ele tivesse uma proteção diferenciada. Eu acredito que esse tiro talvez tenha saído pela culatra, né? Porque quem milita na área da segurança pública percebe que o que acontece com as organizações criminosas é que o jovem ele é muito mais barato do que o maior de idade. Porque se aquele que é o gestor de uma facção, se ele conta com a mão de obra de uma pessoa com menos de 18 anos e por algum motivo ele tem uma intercorrência lá e ele é apreendido, enfim, ele vai gastar muito menos com o advogado, ele vai conseguir repor aquela mão de obra de volta muito mais rápido. Então, de uma forma muito simplória, eu entendo que a gente precisaria aprofundar isso, mas eu percebo que essa legislação acabou por representar uma medida que colocou os nossos jovens à mercê dessas organizações criminosas. Quando nós fizemos isso, eu não sou favorável a nenhum tipo de medida arbitrária, nada disso, mas eu estou fazendo uma leitura desapegada de ideologias, na forma como você colocou. E essa legislação hoje, eu falando o exemplo dessas 2 jovens que foram atacadas, foram 2 autores com 17 anos de idade. A gente já teve casos assim que o resultado foi a morte. O que acontece? Tem uma grande convulsão social, porque as pessoas ficam indignadas por conta da resposta que o Estado dá para esse jovem de 17 anos. Porque se ele tiver 17 anos, 11 meses e 29 dias, ele vai ter aquele tratamento. Se ele tiver 18 anos, ele vai ter outro tratamento completamente diferente. Então, a gente estabeleceu o critério biológico para isso. E, vez por outra, a gente se vê capturado por uma discussão se nós devemos reduzir a maioridade para 16 anos. Alguns já vêm e dizem, não, a gente tem que reduzir logo para 14. Eu, como delegado de polícia, eu vou te dizer que eu já prendi vários garotos com 13 anos de idade com armas. Então, assim, qual é o número que a gente deve chegar? Como a gente faz para proteger esses jovens e proteger a sociedade, né, pela via indireta, para que eles não se envolvam em crimes? Eu tenho legislações internacionais em que essa questão não é resolvida por um critério biológico, que, a meu ver, ele não atende à necessidade que nós temos como sociedade. Um jovem hoje, como esses que atacaram essas 2 turistas, que já anunciaram isso, tem diversas passagens policiais, eles já cometeram diversos crimes. Ele tem um entendimento da vida completamente diferente de um jovem do interior que talvez tenha a mesma idade que ele, nunca se envolveu num crime, mas pode se ver envolvido em alguma situação e ser alcançado pelo sistema criminal. O que eu defendo, assim como nós temos em legislações internacionais, é que não há um critério biológico, mas há uma espécie de perícia para avaliar se esse jovem ele é capaz de se autodeterminar, se ele teve conhecimento da gravidade do ato que ele cometeu. E se ele não tem essa capacidade plena, ele não vai ser julgado como um adulto. Mas se ele tem essa capacidade plena, ele vai ser julgado como um adulto. Porque não faz muita diferença ele ter 18 ou ter 17. Hoje, não faz muita diferença mesmo ele ter 16.
Então, a gente se apega a um critério que está na história do direito aí há muitos anos, que não resolve mais a questão da sociedade. Nós temos hoje um garoto com 15 anos de idade, ou com 16 anos de idade, que mora lá no interior, lá numa cidadezinha no interior, ele vai ter um discernimento completamente diferente do outro jovem, talvez até com 14 anos de idade, que já praticou vários crimes. E a gente trata todos eles da mesma maneira. Isso é injusto com um garoto que não tem condição de se autodeterminar. Então, eu acredito que uma das questões que nós temos que discutir, voltar a discutir, sem estar presos a essa redução da maioridade. Não é reduzir a maioridade, é aplicar a resposta com o rigor necessário àqueles que têm plena consciência da gravidade do ato que cometeram. Então, se ele tem essa consciência, ele responde assim ou não. Quando você falou em medidas como progressão de regime, saidinhas, saidões, isso é uma outra questão que, a meu ver, tem muita confusão e a gente fica aí preso a discussões impregnadas de ideologia. Nós temos hoje um universo na população carcerária que ultrapassa os 43 mil pessoas, né? Dentro desse universo, nós temos todo tipo de preso. Nós temos aqueles que cometeram violência contra a pessoa e aqueles que cometeram crimes e estão lá, mas não cometeram violência contra a pessoa. E a legislação que faculta esse tipo de benefício, necessário até para distensionar o ambiente penitenciário, como a progressão de regime, ela não diferencia esses presos. A legislação penal, ela não é pragmática, ela não está preocupada com o resultado do que ela aplica. Ela segue uma questão cartorária, uma questão burocrática, uma questão formal. Quando a gente faz isso, a gente trata todos da mesma maneira. O que eu defendo, Márcio, é que nós tenhamos um tratamento diferenciado para aqueles que cometem crimes com violência contra a pessoa. Não há que se falar em progressão de regime, saidinho ou saidão, para quem cometeu um crime com violência contra a pessoa, seja um homicídio, um latrocínio, uma violência contra a mulher. Por quê? Na realidade, a minha fala não é uma fala de lei e ordem, é uma fala de gestão de segurança pública, porque eu conheço o universo criminal, e naquele universo lá, nós vamos continuar tendo pessoas praticando crimes. Nós não vamos deixar de ter crimes se nós conseguimos ter a melhor legislação do mundo ou a melhor polícia do mundo. A gente vai continuar tendo crime porque isso faz parte, isso é inerente à vida em sociedade. Só que as pessoas que participam desse universo ou que estão sujeitas ou vulneráveis a se envolverem na atividade criminal, elas vão entender muito bem essa mensagem, esse recado. Eu tenho dito, né, disse ontem a um público até qualificado, inclusive, de policiais e gente da justiça, que eu tenho absoluta convicção de que se nós, a partir de um tratamento diferenciado àqueles que pegam em armas, falando especificamente dessa legislação, desses benefícios da progressão de regime e tantos outros, as organizações criminosas elas vão encontrar uma maneira de continuar administrando o seu negócio, porque é um negócio milionário, sem que tenham que pegar em armas, porque isso vai causar um grande prejuízo a eles. Porque vai ficar muito mais cara a mão de obra que eles perdem. Porque o cara que toma uma pena de 10 anos, se ele cumprir os 10 anos porque ele atirou em alguém, eles vão ter que repor essa mão de obra. E a minha fala é dura, talvez seja uma fala até grosseira, mas eu tento ser o mais realista possível. Eu não pretendo que a gente caminhe no sentido de acabar com o crime. A gente não vai conseguir fazer isso. Mas a gente precisa fazer algumas questões que neutralizem o poder que as facções exercem hoje, e elas são as principais responsáveis pela violência que é gerada. Quando eu falo do trabalho dentro do sistema prisional, a gente começa a atacar justamente esse poder. Hoje, esses jovens que estão presos lá, eles estão reféns do poder dessas organizações criminosas. São elas que os acolhem, são elas que providenciam um remédio para a mãe dele ou para o filho, são elas que ajudam de alguma maneira. Quando nós colocamos o trabalho dentro das unidades prisionais, a gente já está libertando esse jovem das garras dessa organização criminosa. Esse jovem lá dentro, esse maior de idade, ele vai ter uma remuneração que é uma remuneração menor do que é paga aqui ao trabalhador comum. Isso representa um excelente negócio para o empresário. Isso não acontece no Rio de Janeiro hoje, isso acontece em outros estados, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais as facções cresceram tanto, porque o Rio conseguiu exportar esse modelo. Hoje a gente tem mais de 80 facções pelo Brasil, e elas nasceram no Rio de Janeiro, nasceram, né, lá na Ilha Grande, anos atrás, e hoje a gente exportou esse modelo hoje no Norte, no Nordeste, no Noroeste, e estão presentes lá, influenciando na vida desses estados, na vida dessas pessoas. E esse poder... Deixa eu só te pedir a gentileza
de interromper para a gente dar uma última perguntinha para a Antônia, porque ela vai sair em 3 minutos. Claro, claro. Desculpa me alongar. Não, está ótimo. Eu gostaria até que você voltasse a esse assunto na sequência, tá? Antônia? Obrigada, Márcio. Desculpa, pessoal, eu tenho um compromisso agora, mas estou adorando. Eu consegui ficar aqui até agora porque eu fiquei muito interessada em ouvir o Fernando e a Ariane. Tá, eu queria, Antônia, como última pergunta para você, ver qual é a sua visão em relação ao desemprego no Rio de Janeiro e em que o turismo, de maneira mais eficiente, pode fazer para gerar emprego. Quando você começou a falar de desemprego, turismo, eu pensei muito nos taxistas. Eu ando conversando muito com taxista e de como a gente precisa melhorar capacitar e melhorar a nossa frota, capacitar o setor, porque a experiência de um turista que chega no Rio, ele começa, né, no acesso do aeroporto ao seu trajeto. E um motorista que consegue falar o básico do inglês e falar, apresentar a cidade, ele já causa uma impressão maravilhosa. Acho que, como já foi dito, a questão do microempreendedor, o microcrédito é uma forma de fomentar o turismo. O setor artesanal, por exemplo, que atrai muito interesse do consumo do turista, né? Feira hippie, tombado, ele é muito um modo de sobrevivência, ele não consegue, às vezes, repor estoque e garantir uma distribuição digital, né? Se entrar nesse comércio digital, ele tem uma produção muito artesanal mesmo, e muito artesanal a forma de comercializar o seu produto. Acho que, de uma certa forma, é incentivo fiscal para projetos que são inovadores em empresas do setor de turismo. É uma forma de dar aquele levante que a gente tanto precisa no cinturão turístico. Agora, eu ouvindo o delegado falar também da questão da segurança, da priorização da Zona Sul, acho que dentro da questão aquela teoria da janela quebrada, né? Assim, os ambientes mais violentos são aqueles que têm pior conservação. Pintou o muro, tem que pintar, picharam o muro, tem que pintar, e tem que pintar. Uma hora o pichador desiste, você tem que ter uma zeladoria, uma conservação da cidade, porque em lugares muito deteriorados as pessoas tendem a conservar menos o patrimônio público. Enfim, me lembrei dessa questão. E eu acho que se investiu muito pouco na Zona Sul, até porque enfim, infelizmente, assim, o que se faz na Zona Sul, apesar de ser o que aparece na imprensa, é sempre menos valorizado pelo cidadão, né? A cobrança é muito maior. Então, acaba que o poder público prefere investir em áreas onde ele vai ter maior reconhecimento da população. Aqui você conserta uma calçada na Zona Sul, vê alguém reclamar que o paralelepípedo está desnivelado, que a pintura está feia. Eu acho que esse público da Zona Sul, muito formador de opinião, isso não reverte em voto, em popularidade para a gestão pública, como em outras regiões da cidade, onde você faz um investimento e o prefeito, o governador é Deus, né? Aqui na Zona Sul a gente tem um nível de exigência muito maior, e acho que tem todo um setor cultural que precisa ser fomentado também né? A Lei Rouanet foi uma lei que ficou absolutamente paralisada aí nesses últimos 4 anos. A gente precisa revisar repasses com maior transparência. As emendas parlamentares, por exemplo, são um tema que me impressiona. Eu fiz um estudo grande no final do ano passado. As emendas parlamentares para a área de cultura, elas são empenhadas, né? Os deputados alocam o seu montante em projetos que não recebem esse dinheiro. Acho que mais de 90% dos projetos não conseguiu receber os recursos no final do período, seja porque foram escolhidos projetos que não conseguem se adequar à burocracia, seja porque não foram bem monitorados pelos gabinetes que empenharam essas emendas. Acho que tem que se ampliar o diálogo entre as secretarias e o Congresso Nacional. Assim. Foram as coisas que eu pensei. Obrigado, então, Antônia. Obrigada. Se você tiver que ir, vamos lamentar, desculpa. Mas muito obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade, um beijo aí para a turma. Juntos somos mais Rio, juntos somos mais fortes, juntos chegamos mais longe. Obrigada mesmo. Obrigada, Antônia. Boa noite, foi um prazer. Tchau, boa noite. Então, eu devolvo a palavra no ato ao Fernando, para que ele encerre o pensamento interessante sobre esse equilíbrio que a gente deve buscar.
Eu acho que assim, a gente não pode ficar adstrito a essa guerra de narrativas, que é o que está aprisionando a gente há muito tempo. Eu acho que tem um caminho, tem uma solução. E esse caminho é uma gestão que tenha o seu olhar voltado para o resultado. Então, o que a gente pode fazer que muda o resultado? Então, a gente já teve muitas medidas que foram feitas ao longo dos anos, até dirigível com uma super câmera potente, foi comprado para o Rio de Janeiro alguns anos atrás com a promessa de resolver a questão da segurança. Quer dizer, então, assim, esse olhar, quando eu digo que a segurança ela não é comprometida na medida em que a gente respeite os direitos que estão assegurados no nosso ordenamento. Como a gente faz isso? Se a gente buscar medidas que sejam eficientes, que proponham um resultado efetivo. Então, quando a gente fala do tratamento, a Antônia falou, ela lembrou da teoria das janelas quebradas, que traz uma questão lá do Rodolfo Giuliani, que é do tolerância zero. Eu acho que a gente deve considerar assim a tolerância zero contra a violência. Porque a tolerância zero que o Rodolfo Giuliani propagou lá em Nova York, ela talvez nos leve a um outro lugar também, porque a gente traz para o universo criminal pessoas que normalmente não estariam. Né? E a gente, hoje, legislações modernas, elas não têm feito isso, porque o sistema criminal ele é a última resposta, ele é uma resposta mais gravosa. Porque se a gente usa o direito penal para tudo, a gente acaba vulgarizando o direito penal. Então, eu acho que a tolerância tem que ser zero, sim, mas tolerância zero contra a violência. Por isso que eu tenho esse olhar voltado para toda a área de segurança, diferenciando o criminoso que pratica ato com violência contra a pessoa daquele que não pratica. Não que ele não deva ser punido, não que ele não deva ser preso, não que ele não tenha que responder na medida da gravidade do ato que ele praticou. Mas a gente já tem um sistema bastante garantista, um sistema que busca garantir, né, o direito das pessoas. Agora, esse sistema ele acaba se perdendo quando nós tentamos aplicá-lo indistintamente, inclusive aqueles que praticaram a violência, que é a que deixa a nossa sociedade de pernas para o ar. Hoje as pessoas têm medo de sair às ruas, os negócios não prosperam. Né? O Rio de Janeiro já foi o lugar onde um em cada 3 roubos de carga do Brasil acontecia no Rio de Janeiro. Então, são crimes violentos, isso impactou toda uma economia. Né? Eu, pessoalmente, vivenciei isso. Então, eu acho que a gente já chegou a um ponto no Rio de Janeiro em que a gente precisa declarar uma guerra, sim, mas não é guerra às drogas, não é guerra ao crime, é guerra à violência. Então, a gente não tolera mais a violência. Nós vamos lidar com a criminalidade, assim como outras nações mais desenvolvidas lidam com ela, buscando aprimorar uma legislação, mas violência, a gente é tolerância zero. E como é que a gente trata essas pessoas? Eu acho que quando nós fizermos isso, a gente vai mandar um recado muito claro, e um recado, inclusive, sobre o aspecto econômico, porque nós não podemos deixar de perceber, Márcio, que essas atividades, eles não são criminosos porque acham isso bonito, são criminosos porque isso gera lucro, eles vivem disso, eles querem esse poder, né, que vem do ato criminoso. Então, quando a gente faz um movimento em que isso gera um impacto econômico na atividade, eles vão ter que se redesenhar, e eles vão se redesenhar, e eles vão continuar administrando o negócio deles lá de droga, todos os negócios que eles fazem, sem o uso da arma, porque isso vai causar mais prejuízo do que lucro. Enfim, eu estou tentando resumir para não alongar muito mais a minha resposta e você fazer outras perguntas. Ok, obrigado, Fernando. Erian, então, vamos associar um pouquinho também a questão do desemprego, a questão do potencial que a gente tem, cuidando bem do meio ambiente e explorando esse meio ambiente como potencial turístico? Para mim, essa pergunta? Para Erian? Não, para Erian. Pois é, eu estive no México numa situação, né, numa época da minha vida, e eu fiquei muito impactada na forma como eles lidam com o turismo, né, na Cidade do México. E eu fiquei imaginando assim, por que o Rio de Janeiro, que é uma cidade que nasceu dentro de uma linda floresta, né, porque nós todos moramos dentro de uma linda floresta, ele ainda não tem gerado a riqueza dos empregos, né, para todo mundo, como deveria ser. E as belezas cênicas que o Rio de Janeiro tem são inigualáveis em qualquer lugar, né, que você vai. O Rio de Janeiro é sempre tido como um dos lugares mais belos do Brasil. E uma cidade grande, uma metrópole, né, que está aí à disposição para todo mundo que vem aqui visitar e olhar. Esse cuidado que você fala do grupo que você faz parte, né, do Juntos Somos Mais Rio, eu achei bonito quando você falou lá no início
de que a gente precisa cuidar, né, da cidade e também de para quem vem visitar a cidade, né? Esse impacto do desemprego que é gerado através dessa forma como a gente está hoje, né? O desemprego é tão grande, é tão massificado, né, que as pessoas estão passando fome. A miséria assim está muito grande, né? Então, para mim, eu acho que a gente tem que primeiro resolver o problema da fome que está assolando o Rio de Janeiro, que são mais de 3 milhões de pessoas passando fome. E isso impacta diretamente, né, no turismo da cidade também, né? Em algum momento, a gente teve essa condição, durante a pandemia, de ajudar as pessoas que estavam passando fome a sociedade civil ajudou muito, né? E agora a gente parou de fazer isso. E eu acho que tão cedo o Rio de Janeiro não vai conseguir voltar ao patamar, né, de gerar tanto emprego e renda para as pessoas que estão precisando, necessitando. E aí sim a gente precisa que as pessoas continuem fazendo doações, né, para a gente sair desse patamar de necessidade básica, que é uma emergência muito grande ainda. Então, nem dá para pensar numa cultura nova de empregos novos, né, de atrair investimentos para o Rio de Janeiro, sem pensar nesse problema básico que a sociedade do Rio de Janeiro está atravessando nesse momento, que é o problema da fome, né, inicialmente. Eu penso muito por esse lado, assim, da gente sanar esse problema da fome para poder depois pensar nas outras coisas. Obviamente que não tem como fazer isso, a gente vai ter que trocar a roda, né, o pneu com o carro andando, e ano que vem eu estou muito esperançosa que a gente retome aí esses cuidados, né, com essa mudança estratégica, inclusive dos parlamentares que estão entrando na Câmara Legislativa do Rio de Janeiro, né, na LERJ, e o governo, né, que mais comprometido com essas mudanças que o Rio de Janeiro precisa fazer, e também com a presidência da República, né, porque uma esfera depende da outra, e a gente vai fazendo essa corrente para que o Estado saia dessa condição que a gente está hoje. Tá certo. Deixa eu, então, fazer a última pergunta que eu tenho aqui para o Fernando, que é a seguinte, Fernando. A gente tem ouvido opiniões de que o problema da corrupção e o problema do vício das forças policiais do Rio de Janeiro num sistema extremamente pouco eficiente, recomendaria que a gestão das forças policiais do Rio de Janeiro não fosse interna, não fosse do Rio de Janeiro, que algum tipo de intervenção seria recomendável. Eu não estou dizendo que eu apoio isso, estou dizendo que eu tenho ouvido isso. E eu queria saber como você reage a essa provocação. Bom, vamos lá. Eu acho que é mais uma provocação que é feita por emoção, né? Eu tive a oportunidade de comentar bastante, a época que eu estava na TV, quando a gente teve o Gabinete de Intervenção Federal aqui no Rio, né? E há uma leitura de que isso talvez seja muito forte na gente por conta da marca que a Polícia Federal acabou conquistando, né, por um belo trabalho que vem fazendo. Então, a gente tem a tendência de achar que se a Polícia Federal ou se um sistema federal assumisse as investigações dos homicídios, por exemplo, a gente teria um resultado melhor. Evidentemente que essa leitura é uma leitura feita por quem conhece muito pouco do sistema de segurança, porque a Polícia Federal ela tem desempenhado excelente trabalho, né? Ela construiu um nome, isso não aconteceu por acaso, isso não se deu só por conta da competência dos delegados federais, dos agentes federais, isso foi planejado para acontecer assim há muito tempo atrás. E deu certo, e a gente está muito feliz por isso. Mas acreditar que federalizar crimes vai levar a gente a uma situação melhor, isso é de uma ingenuidade absoluta, né? Quem trabalha com investigação sabe que você tem que ter um mínimo de interação local. Nem tudo se resolve por uma interceptação telemática, nem tudo se resolve assim, né? Nós precisamos, sim, estruturar as polícias estaduais, que são as responsáveis pelos crimes que, de fato,
incomodam diretamente as pessoas. Márcio, se nós fizermos uma pesquisa em um grupo de cidadãos fluminenses, e perguntar a eles qual o crime que você acha que a polícia tem que se dedicar, talvez a maior parte deles jamais vai dizer investigar quadrilhas de roubo de carga ou investigar organizações criminosas que traficam drogas ou que fazem extorsão. Eles estão muito mais preocupados, e isso eu vi em pesquisas que eu participei enquanto fazia consultoria quando estava na TV, o que incomoda o cidadão são aqueles pequenos crimes, né? que ele é a desavença com o vizinho, é uma ameaça, é um dano que lhe foi causado. É claro que a polícia não vai deixar de atender essas grandes questões, mas achar que federalizar isso vai resolver, eu sou absolutamente contrário a isso. Eu acho que o que a gente precisa, sim, é olhar para as polícias estaduais e verificar o porquê que elas não conseguem cumprir com a sua missão, o que lhes falta ou o que elas não estão fazendo que elas deveriam fazer. Nós temos uma série de questões que poderíamos levantar aqui de imediato, como, por exemplo, as polícias estaduais, elas são vinculadas aos governos estaduais. Então, elas dependem de uma visão de Estado desses governantes, e não de governo, para que elas tenham a autonomia necessária para poder desempenhar a sua missão. Então, eu, por exemplo, enquanto chefe de polícia por 3 anos, o orçamento da Polícia Civil era algo que era vinculado a uma autarquia, que era do Detran. Então, se o Detran não descentralizasse recursos para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, eu não conseguia pagar as contas para fazer a máquina da polícia funcionar. Ora, isso é um completo absurdo, né? O chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro dependia de um presidente de autarquia assinar um documento e descentralizar recursos. Essa questão pode ser uma questão macro, uma questão de gestão, mas isso mexe com tudo mais, né? Então, eu acho que a gente deveria, sim, discutir mais, né? E aí eu acho que a polícia tem um papel importante a fazer nesse sentido, que é abrir as suas caixas pretas, mostrar para a sociedade a dificuldade que ela tem, como, por exemplo, nós não sabemos, nós cidadãos comuns não sabemos, mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro ela atende a 1 milhão de ocorrências por ano. A cada ano, a Polícia Civil assume 1 milhão de demandas, que são demandas, né? Tem questões graves, mas também tem questões menores, mas que incomodam o cidadão e precisam ser atendidas. E a polícia não atende. O que nós podemos fazer para que essa polícia seja melhor, ou seja legitimada pelo cidadão? E aí eu vou encaixar aí nessa fotografia, Márcio, um ator importante que a gente costuma deixar de lado, que é a Guarda Municipal, né? Hoje, pequenos crimes que incomodam muitas pessoas e que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar não conseguem atender, porque elas estão já, né, assoberbadas com o enfrentamento daquela violência, né, daquela criminalidade violenta, e elas não dão atenção a essas pequenas questões e deixam o cidadão desamparado nesse sentido. As guardas municipais, elas têm plena condição de somar forças com as polícias nesse sentido e sem subverter a sua atribuição constitucional, não. Através de acordos de cooperação, através de mecanismos de interação entre elas, em que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem prático, né? É muito comum as pessoas chegarem na delegacia e dizerem assim, olha, o meu vizinho que eu estou discutindo com ele, eu estou brigando com ele há 6 meses, ele disse que ia arranhar meu carro. E hoje eu desci lá na garagem e meu carro está todo arranhado. Eu tenho certeza que foi ele, porque ele disse que ia fazer aquilo. Isso é um crime menor, mas o sujeito comprou um carro novo, o vizinho foi lá e arranhou o carro dele todo, né? A Polícia Civil dificilmente vai dar atenção a essa questão, porque ela está tratando de questões maiores e ela não consegue atender isso. Então, a gente poderia, por exemplo, com um acordo de cooperação, ou seja lá o termo jurídico que a gente vai escolher, a Polícia Civil, o delegado lá, expedir um ofício para o chefe da Guarda Municipal e aquele guarda municipal ir lá no síndico do condomínio, exigir que ele apresentasse aquelas imagens para que fossem apresentadas na delegacia e o delegado tomar a decisão que ele tem que tomar dentro da sua esfera de atribuição constitucional de poder. Então, esse é um pequeno exemplo, né, que mostra bem para as pessoas que o caminho não é a federalização. O caminho, na realidade, é a gente olhar para o estado em que as polícias estaduais se encontram e ver o que nós podemos fazer. Hoje, as polícias militares têm um corpo de policiais gigantesco, né? Por uma questão, né, de uma realidade de aposentadoria que eles encaram. Os reformados estão ficando tão grandes que daqui a pouco a gente não consegue pagar os ativos e os reformados. Então, a gente precisa discutir esse modelo para saber como é que a gente faz para enfrentar os próximos 10 anos, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter que pagar
uma moeda para um policial militar, porque o tamanho da polícia militar vai ser tão grande, como é que a gente vai fazer? Pagar uma moeda a um policial militar, ele não vai prestar um bom serviço. Então, a gente tem que rediscutir esses modelos. O que a gente pode fazer para ajudar as polícias para que elas cumpram a sua missão? Eu acho que o caminho é por aí. E não federalizar. Federalizar é influência de Hollywood, isso não vai adiantar nada para a gente aqui no Brasil. Tá certo, Fernando. Bom, eu queria agradecer a vocês a disponibilidade, as respostas muito boas dadas aí, e desejar a vocês um resto de campanha feliz, tá bom? Muito obrigado em nome do Juntos Somos Mais Rio. Eu que agradeço. Obrigado, Elian, pela companhia. Obrigado, Márcio. Obrigada, boa noite, Márcio. Obrigada pela aula, Fernando. Boa noite.